Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com os nossos estudos de física, a gente vai começar a ver uma parte bastante importante, que é o estudo das ondas, tá? Que faz parte de uma área da física que a gente também costuma chamar de ondulatória, tá? Bom, primeiramente, a gente tem que saber o que é uma onda, né? Então, o que vai ser uma onda? É uma perturbação que se propaga. Aí você olha para essa definição e pensa assim, nossa, é uma definição muito vaga, né? Então vamos entender um pouquinho melhor essa ideia, tá? Imagina, por exemplo, uma onda em corda. Quando você pega e vai balançar uma corda, né? O que você faz? Você balança a sua mão para cima e para baixo e a corda que antes estava esticadinha começa a mexer. Ou seja, quando você fez aquele movimento com a sua mão, você criou uma perturbação ali na corda que estava paradinha, quietinha. E essa perturbação, essa ondinha, vai se propagando, vai caminhando através da corda até chegar na outra ponta. Tá? Outro exemplo, lá na superfície de líquido, né? Você pega, a água está parada e joga uma pedrinha ali na água. Bom, quando a pedrinha acertou a água, ela causou uma perturbação na superfície da água. E essa perturbação foi se propagando, foi se espalhando por toda a superfície da água. Tá certo? Então a gente teve uma onda, uma perturbação que se espalhou, tá bom? Outro exemplo bastante clássico são as ondas sonoras. Você tem aqui um músico tocando uma harpa, né? Quando ele toca, quando ele vibra uma corda aqui da harpa, aquela perturbação, né, no caso das moléculas de ar que estavam aqui em volta, foi se propagando, foi se espalhando por todo o ar até chegar ao seu ouvido. Tudo bem? Uma coisa bastante importante sobre as ondas é o seguinte, que elas transportam energia sem transportar matéria. Isso aqui tem que ficar bastante claro, bastante fixo, tá? Na hora que você pega e joga, por exemplo, a pedrinha na água, né, voltando aqui no slide anterior, o que aconteceu? Aquela pedrinha forneceu energia para as moléculas de água, e as moléculas de água que receberam a energia inicial da pedra foram transferindo essa energia para as outras moléculas de água durante toda a superfície da água, certo? Na hora que a pessoa oscila a corda, ela transfere energia para a corda, tá? Ela transfere energia, tá horrível minha letra, para a corda, e essa energia vai se propagando através da corda. Só que tem um detalhe, a matéria não se move, né? As moléculas da corda, o máximo que elas fazem é vibrar para cima e para baixo. Elas não saem do lugar, tá? Elas ficam oscilando em torno de um lugar. Mesma coisa as moléculas de água. Elas não saem do lugar. As moléculas de água, elas vibram para cima e para baixo, tá? Olha aqui um exemplo. Se eu pegar um pedacinho de rolha e colocar na água, né, uma coisa que fica flutuando, e e colocar próximo ao local do impacto de uma gotinha caindo, né? Você tem aqui uma superfície, olha aqui a rolhazinha, tá caindo uma gotinha neste ponto aqui, certo? A onda, quando atinge a rolha, faz com que ela apenas oscile, subindo e descendo, tá? Então a única coisa que a rolha vai fazer é subir e descer. Ela não vai nem para frente e nem para trás, tá? Então, o que acontece? As moléculas de água que estão aqui próximo, a única coisa que elas fazem é oscilar para cima e para baixo. Elas não vão nem para frente nem para trás. Então, a única coisa que está sendo transportada através dessa onda aqui é energia, tá bom? E uma coisa bastante importante, né, é que a gente pode classificar as ondas de acordo com 3 critérios que são distintos, ou seja, diferentes e complementares. Um critério, né, uma condição, tá? Um critério, uma condição complementa o outro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode classificar as ondas com relação à sua dimensão, à sua natureza e à sua direção de propagação, tá? Bom, com relação à sua dimensão, né?
para quantos lados, para quantas direções a onda se propaga? A gente tem as ondas unidimensionais, é interessante a gente ver a origem da palavra, tá? Uni quer dizer um, né? Um prefixo que significa um. Então, uma onda unidimensional se propaga em apenas uma direção, né? Ela se propaga apenas em linha reta. Por exemplo, uma onda em corda. Quando você pega e oscila uma corda, né? Balança uma corda, aquela ondinha que foi gerada ali na corda se propaga apenas em linha reta, em apenas uma direção, tá bom? Já a onda bidimensional, olha só, o prefixo bi significa dois, né? Então, uma onda bidimensional se propaga em duas dimensões, tá? Por exemplo, horizontal e vertical. Isso aqui faz com que ela se propague apenas em uma superfície, tá? É o caso, por exemplo, das ondas nas superfícies do líquido. Quando se joga uma pedrinha aqui na água, a onda se propaga pela superfície do líquido. É como se tivesse uma folha de papel aqui e a onda se propagasse através daquela folha de papel, sem ir para uma terceira dimensão, por assim dizer. Tá certo? E por fim, as ondas tridimensionais. Ó, tri significa três, certo? Então, tridimensional, três dimensões, tá? Se propaga em todas as dimensões, se propaga através do espaço, tá? Através do espaço, como, por exemplo, o som e a luz, né? A partir daquele local que o som é gerado, ele se propaga em todas as direções, tá? Se propaga pelo espaço. Mesma coisa a luz. Se você tiver uma fonte de luz, né? Aquela onda luminosa se propaga pelo espaço todo. Tudo bem? Segundo critério de classificação das ondas é com relação à sua natureza, tá? Aí a gente pode ter dois tipos de onda. As mecânicas, que elas precisam de um meio material para se propagar. Se eu não tiver um material, a onda não se propaga. Por exemplo, onda em corda. Se eu tirar a corda, não tem onda. Onda na água. Se eu tirar a água, ela também não se propaga. E o som, né? O som ele precisa de um material para se propagar, que pode ser um sólido, tá? Se você, por exemplo, colocar o seu ouvido num canto da mesa e dar uma pancadinha no outro canto, você vai perceber que o som chega através do sólido no seu ouvido. O som pode se propagar nos líquidos, né? Se você estiver dentro de uma piscina, por exemplo, você consegue ouvir o som de uma pessoa falando do lado de fora. E também nos gases, né? O ar, por exemplo, é um gás, né? E é através do ar que a gente recebe o som, tá bom? E a gente tem as ondas eletromagnéticas, que são produzidas por cargas elétricas oscilantes. Então, lá no átomo, se você tiver uma carguinha elétrica e essa carguinha elétrica estiver oscilando, ela gera uma onda eletromagnética. E o importante das ondas eletromagnéticas é que elas não precisam de um meio material para se propagar. Elas conseguem se propagar no vácuo. Por exemplo, a luz do Sol. Aqui tem o Sol, aqui tem a Terra, certo? A gente sabe que em torno da Terra tem uma camadazinha que é a atmosfera, certo? Só que essa atmosfera, ela só fica até alguns quilômetros de distância do nosso planeta. Na maior parte da distância do Sol entre a Terra não tem nada. É o que a gente chama de vácuo, certo? Então, para a luz do Sol conseguir chegar até o nosso planeta, ela tem que percorrer uma distância enorme sem material, através do vácuo. Como a luz é um exemplo de onda eletromagnética, né? E a gente sabe que as ondas eletromagnéticas não precisam do material para se propagar, ela consegue se propagar no vácuo. E também consegue se propagar através de meios materiais. Ou seja, a luz do Sol, uma parte do caminho dela
se propaga no vácuo e outra parte através do ar da atmosfera, tá certo? Então, vamos lá. Terceiro caso, terceiro critério de classificação é com relação à direção de propagação. Para você ter uma onda, tá? A gente tem que ter isso aqui em mente, você tem que ter uma oscilação para gerar essa onda, tá? Então, o que gera uma onda é uma oscilação, tá? Então, oscilação é aquilo que gera a onda. Alguma coisa é colocada para vibrar, tá? E essa oscilação vai fazer com que a onda tenha uma propagação, tá certo? E dependendo da maneira que estiver a direção, né, da oscilação e da propagação, nós podemos ter as ondas transversais, tá? Que a vibração é perpendicular com a direção de propagação. Não entendi nada. Olha uma onda em corda, por exemplo, tá? Quando você vai fazer uma onda em corda, repara que você oscila a corda para cima e para baixo, tá? Então aqui está a minha oscilação. E essa onda lá na corda vai se propagar, vou colocar um P aqui de propagação, em linha reta, certo? Repara que o movimento de oscilação e de propagação são perpendiculares, fazem 90 graus. Quando isso acontece, a gente tem uma onda transversal. É o exemplo mais conhecido das ondas em cordas, tá? E um outro exemplo que a gente tem que se lembrar é que a luz e todas as ondas eletromagnéticas também são ondas do tipo transversal, tá certo? E um outro caso, né? E o outro caso são as ondas longitudinais, tá? Nas ondas longitudinais, a direção de propagação é a mesma direção de vibração, tá? Por exemplo, se eu vou fazer uma ondazinha na mola, eu vou oscilar a mola para frente e para trás, tá? Então tá aqui a minha oscilação. Eu vou fazer esse movimento com a minha mão, para frente e para trás, para frente e para trás. Tá aqui a oscilação. E a onda na mola, que são essas partes aqui, ó, que a gente tem aquelas argolinhas da mola mais próximas umas das outras ou mais distantes umas das outras, se propaga em linha reta, tá? Então repara uma coisa, a oscilação e a propagação têm a mesma direção. A gente fala que elas são paralelas. Paralelas. Tá certo? Então, ó, olha aqui um exemplo de uma onda transversal. Repara que a oscilação da mão da pessoa... Deixa eu pegar e colocar uma outra cor aqui para dar um destaquezinho. E... apaga aí. Então, caneta... Repara que na onda transversal, a oscilação está ocorrendo para cima e para baixo, tá? E a propagação da onda está indo em linha reta. Então, repara que aqui nós temos que são perpendiculares. Já na onda longitudinal, olha como que está sendo a movimentação da mão da pessoa. A oscilação da mão está indo para frente e para trás. E a propagação está indo para frente, tá? Então, essa aqui é a diferença da onda transversal para a longitudinal. Tudo bem? Então, por enquanto é isso daqui. A gente vai dividir essa parte aqui, nesse assunto em duas partes. Então, a gente volta com a próxima parte em breve, tá bom? Bons estudos a todos, galera!